A soberania de Deus. Este é o tema do nosso programa de hoje, do nosso vídeo de hoje. Fique conosco até o final da mensagem. Vai ser uma bênção. Para que o nome de Jesus Cristo continue sendo exaltado e glorificado nas maiores alturas, estamos de volta mais uma vez com muito prazer e com muita alegria. Compartilhe este vídeo com os seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho, inscreva-se também em nosso canal, faça o seu comentário e não esqueça de deixar o seu like. É muito importante para o crescimento do canal e de Pregar e Pastor Jairo Freitas. E agora, amigo, nós vamos meditar na infalível Palavra de Deus. E o texto de hoje, para a nossa meditação, está no livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 18. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, meus amigos, a mensagem de hoje, ela é muito importante, porque você ouviu aqui nesta leitura o que aconteceu após a libertação de Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro, ele foi liberto miraculosamente pelo anjo do Senhor que veio do céu para entrar naquela prisão, libertar Pedro. E depois que a notícia correu por toda a cidade de Jerusalém, foi grande o alvoroço. E é sobre isso que nós vamos passar aqui alguns minutos meditando nos acontecimentos daquele tempo lá em Jerusalém, após a libertação de Pedro. Vamos agora para o primeiro tópico da mensagem de hoje. Consequências da ira de Herodes. Texto bíblico. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Glória a Deus. Você ouviu, né, amigo? Após a libertação de Pedro, este assunto foi aqui comentado no vídeo anterior. Pedro foi liberto de forma milagrosa e a cidade então ficou alvoroçada. Por quê? Porque a expectativa sobre a morte de Pedro era muito grande. Só que ele foi liberto por Deus, que enviou um anjo como resultado do clamor da igreja do Senhor, que estava reunida na casa de Maria, mãe de Marcos. Então, no primeiro dia da semana, que era o dia que estava marcado para Pedro morrer, quando os soldados procuraram por Pedro, não estava mais na prisão, as portas do cárcere estavam fechadas, a porta grande de ferro que dava para a rua também estava completamente fechada. Então foi grande mistério. E aí o que aconteceu? Herodes ficou irado, mandou injustiçar. Na verdade ele não mandou justiçar, não, mandou injustiçar, porque os guardas não tiveram culpa. Eles dormiram, é verdade, dormiram, mas aquele sono deles foi um sono provocado pelo próprio Deus. Fique sabendo, amigo, que Deus, ele manda até no nosso sono. Nós só dormimos porque Deus permite que nós durmamos.
Quando Deus não quer, nós também não dormimos, mas quando Ele quer, Ele dá sono profundo. Lembra da história de Adão? Deus fez uma cirurgia em Adão, tirou uma costela, está lá no livro de Gênesis. Por quê? Uma costela de Adão do seu lado direito. Por quê? Porque Deus precisava que ele dormisse profundamente. E foi assim que aconteceu também com aqueles 16 soldados. Por permissão de Deus, eles dormiram profundamente, tanto é que o anjo entrou, abriu porta, deu as ordens que Pedro deveria ouvi-las, saíram, ficou tudo fechado e eles não viram e nem ouviram nada, porque estavam profundamente dormindo por intervenção de Deus. Este é o Deus maravilhoso. E esta foi a razão maior para Herodes Agripa, tá? Agripa I, ficou muito, mas muito irado e mandou matar aqueles 16 soldados que estavam lá guardando Pedro. Foram mortos por Herodes. Vejam o que acontece na vida de quem não teme a Deus. A autoridade que não teme a Deus, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, está lá na carta aos Romanos, no capítulo 13. Mas Deus não constitui nenhuma autoridade para fazer o mal. Em tese, Deus constitui autoridades para ela fazer o bem. Agripa I era uma autoridade, infelizmente, que praticava o mal. Era um assassino, era um ditador. Por quê? Porque não temia a Deus. Todo ditador não teme a Deus. Às vezes até fala no nome de Deus, mas não teme a Deus, não respeita a Deus, não crê em Deus. Porque quem crê em Deus não pratica a maldade. Esta é uma grande verdade. Agora vamos para o segundo tópico da mensagem, pastora. O disfarce de Herodes em Cesareia. Texto bíblico. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Muito bem. O que aconteceu lá em Jerusalém naquele tempo? Herodes Agripa I ficou envergonhado, muito envergonhado. Por quê? Porque Pedro foi liberto por Deus. E certamente ele era um homem que não cria em Deus. Sabe quem era o Herodes Agripa? Herodes Agripa, ele era neto de Herodes o Grande. Ele era filho de um filho de Herodes o Grande chamado Aristóbulo. Herodes Agripa foi nomeado rei da Judeia por um imperador romano chamado Galícola, por volta do ano 41 depois de Cristo. Este imperador Galícola, para quem não sabe, ele passou a reinar como imperador de Roma no ano 37 desta era cristã, ano Domini AD depois de Cristo. Isso aqui para você saber a origem. Por isso que ele era ditador, filho de ditador. A tendência dele é muito grande dele ser também um ditador. Não necessariamente. Mas assim como o avô dele era ditador, assim como o outro tio dele, Herodes Antipas, era ditador, ele também foi um ditador, descendente de Indomeus. Então, não era judeu, eles eram indomeus. Por isso ele era um ditador terrível. Quando ele se viu derrotado por Deus, na verdade, aí ele foi para Cesareia. O Novo Testamento fala de 2 Cesareias. Esta Cesareia que Herodes Agripa foi para lá para se disfarçar, para tentar mudar o foco da situação,
era Cesareia chamada Marítima, que foi também edificada por Herodes a partir do ano 22 a.C., e ela foi inaugurada por volta de o ano 10 a.C. Esta é a Cesareia Marítima. Por que marítima? Porque ela ficava à margem do mar Mediterrâneo. Também há uma outra Cesareia, agora a Cesareia de Filipe, que foi edificada por Herodes Filipe, que era filho também do rei Herodes o Grande. Inclusive Cesareia de Filipe era a capital da própria tetrarquia que ele governava. Isso aí, meu irmão, meu amigo, um pouquinho de história, porque tudo tem os seus fundamentos aqui, tá? Dentro da mensagem. Tudo bem. Então, Herodes foi lá para Cesareia. E o que aconteceu lá em Cesareia? O que foi que aconteceu com Herodes em Cesareia? Você vai ficar sabendo com certeza, em nome de Jesus, no próximo vídeo. No próximo vídeo vai ser esse assunto sobre a morte de Herodes. O que aconteceu lá em Cesareia. A Cesareia Marítima, que foi edificada, que foi construída e que foi inaugurada em nome de César Augusto, para homenagear César Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma. Amém? Por isso, então, que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora. Eu quero orar por você, amigo, porque assim como Deus agiu na vida de Pedro para tirá-lo da prisão, assim como Deus é onisciente, usou da sua onisciência naquele tempo, Deus também quer usar da sua onisciência hoje em seu favor, amigo. É por isso que você precisa aceitar Jesus, porque no momento em que você aceitar Jesus, o Espírito Santo vai habitar em você, e aí ele vai cuidar de você, assim como ele cuidou de Pedro. Por que que o Espírito Santo agiu daquela forma? Porque o anjo do Senhor já estava acampado ao redor de Pedro, e foi aquele anjo que trabalhou para que Pedro fosse tirado da prisão. Salmo 34, versículo 7, está lá escrito na NVI que Deus, o anjo do Senhor, o sentinela de Deus, acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Foi isto que aconteceu naquele dia lá em Israel. E se você aceitar Jesus hoje, agora, você vai receber a presença do Espírito Santo em você e com você. Pai querido, em nome de Jesus, eu te apresento todos os nossos irmãos e amigos que estão assistindo a este vídeo, pedindo por aqueles que estão te aceitando como Senhor e Salvador. Eu te peço, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e dá sabedoria para que todos permaneçam firmes até o dia do arrebatamento da igreja, que está na iminência de acontecer. Assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus. E agora, meu irmãozinho, meu amigo, chegou a hora de nós nos unirmos em oração, porque nós vamos orar pelo Brasil. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Pedro foi liberto da prisão, por quê? Porque a igreja de Deus, a igreja de Jesus, estava orando por ele. E quando o povo de Deus ora, milagres acontecem. Não esqueça que nós estamos numa guerra espiritual, uma guerra do bem contra o mal. E eu sempre vou repetir aqui, do lado do bem está quem? Está Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E do outro lado, que é o lado da mentira, o lado do mal,
está o diabo. Ele é o mentor de todo o mal. O diabo é o mentor de toda narrativa maligna. A primeira narrativa maligna aconteceu, sabe aonde? Lá no Jardim do Éden, que o diabo armou uma narrativa para enganar a nossa irmã Eva, para que ela fizesse o que Deus havia dito que era para Eva e Adão não fazerem. O diabo as enganou, ou os enganou com a sua narrativa. E este diabo continua o mesmo, enganando a humanidade e, no nosso caso aqui no Brasil, o diabo continua enganando milhões e milhões de brasileiros. Mas a partir de hoje, se você quiser, a sua vida vai mudar. Não depende mais de Deus, porque a sua palavra está sendo pregada. Agora depende somente de você. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus eu oro pelo nosso Brasil. Eu oro pela nossa nação, porque nós estamos em uma guerra espiritual. Senhor meu Deus, assume o comando desta guerra. Assume o comando desta batalha. Porque quando o Senhor assume, quando o Senhor entra em qualquer guerra, o Senhor jamais entrará para perder, porque o Senhor é vencedor, é mais que vencedor. Então, Paizinho, eu estou crendo na vitória do teu povo, na vitória do Brasil. Pai, obrigado. Salva o Brasil do caos, o caos moral, salva o Brasil do caos espiritual. Salva o Brasil da condenação eterna. Salva o Brasil do caos político, do caos administrativo. Paizinho, salva o Brasil da corrupção sistêmica instalada neste país. Meu Deus, meu Pai, obrigado. Pela fé, já estou te exaltando, já estou te glorificando, porque o Senhor disse tudo o que pedides em meu nome, eu farei. E o que nós estamos te pedindo, Paizinho, tudo é em nome de Jesus, este nome que está acima de todo nome. Paizinho, a minha gratidão, porque eu creio que o Senhor está trabalhando e vai continuar trabalhando, porque o Senhor disse quando aqui esteve, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pai, que se confirme a tua palavra para a tua honra, para a tua glória e para o teu poder. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos. Eu espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre e que tem todo o poder nos céus e na terra, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Aleluia!